Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje eu vou falar do encontro que eu tive na mata, frente a frente, cara a cara, com um lindo animal. O encontro foi de segundos, foi relâmpago, mas eu vou guardar para a vida toda esse encontro que eu tive com esse animal, vou guardar com o maior carinho, como se fosse uma hora que nós ficamos juntos. Logo após a vinheta, eu vou contar essa história certinho. Amigos, o bicho que eu vou falar hoje, o animalzinho, é o gato mourisco. Então, esse é o nome popular dele. Eu vou contar algumas coisas sobre o perfil desse bicho, para depois contar como foi minha experiência na mata com ele. Ele também é conhecido como jaguarandi, como gato preto, e ele ocorre desde os Estados Unidos, México, América Central, sul do Brasil e Argentina. No sul do Brasil, evidentemente, nós incluímos nossa querida Erceburgo. Esse bicho, esse gato, ele pesa entre 4 e 9 quilos. Ele mede de 53 centímetros a 77. Vamos dar uma olhada na trena. 77 centímetros. Esse é o tamanho dele. Ele tem patas curtas, então ele não vai ficar muito alto, ele vai ficar nessa altura. Então, ele vai, igual eu disse a vocês, de 53 a 77. Porém, a cauda dele é longa. Só de cauda ele tem 59, vamos por 60. Esse é o tamanho da cauda. Por que uma cauda tão grande e por que uma cauda tão assim, desproporcional ao corpo? Essa cauda porque ele sobe em árvores, ele tem que ter muita agilidade, muita mobilidade e também para estar caminhando na mata. Então o rabo acaba sendo um suporte ou um guia para ele. Também tem perninhas curtas, cabeça achatada. As cores variam de cinza, cinzento, escuro, amarelo, avermelhado. Esse que eu fiz no domingo, ele tem a cor de cinza para escuro, quase preto. Então tem essa cor. Porém, eu já tive, é o segundo encontro meu, inclusive com o gato mourisco. O primeiro foi em 2019, era um bicho mais pardo, vou dizer assim, e esse mais escuro. No Brasil, o gato mourisco é visto em todos os biomas. E falar em bioma, que vai um recadinho para as crianças, que eu sei que tem muito pai que acompanha junto com o filho, que troca ideia, que comentam as coisas. Então, ele é encontrado em todos os biomas. Então, no Brasil inteiro é encontrado. Então, com as crianças e o acompanhamento do adulto, vamos rever aqui quais são nossos biomas. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Esses são os biomas nossos, onde ele é encontrado. Ele é encontrado em todos esses biomas, consequentemente em todo o país, porém você não vai ver o gato mourisco ali na esquina, ali encontrar com ele. Então o encontro com ele é muito difícil, tanto é que a foto que eu postei no Facebook ontem, a grande maioria de amigos comentaram que foto linda, que momento lindo, porque também talvez seja o jeito que eu encontrei. Ele preda animais com peso inferiores a 1 quilo. Entre esses que geralmente ele é predador, nós podemos falar gambás, saguis, até peixe, achei curioso. Então, esse leque de animais com peso igual ou inferior a 1 quilo. Porém, no momento que ele estiver apertado ou em escassez de alimento, pode ser que ele venha predar um animal um pouco maior. Também esporadicamente ele come frutas, mas o forte dele são esses animais que eu citei aqui. Essa gestação da fêmea é de 75 dias, ou seja, 2 meses e meio. Esse é o período. E nascem de 1 a 4 filhotes. Ele tem hábitos noturnos. Igual disse a vocês, é a segunda vez que eu estou fazendo. Esse registro que vocês vão ver lindamente
E, por favor, assistam o vídeo até o final para não perder detalhes desse encontro, que foi muito interessante. Então, eu encontrei ele 9 horas da manhã. Como é o segundo registro, esse feito junto com os amigos Ezequiel, os meninos da onça, a gente está falando assim, com Ezequiel e o Alex. Foi feito ali na Água Limpa, Pedra Branca, ali onde eles estão vendo as onças. O outro que eu vi foi no Mato da Grama. São locais distantes, distintos, mostrando toda a sua biodiversidade de Erceburgo, mostrando que a cada momento aparece um bicho. Nós fomos lá para ver a onça, para monitorar os pontos da onça, que os meninos já fizeram o registro aqui para Erceburgo. Fomos monitorar, enquanto eles monitoravam um dos pontos, eu falei, vou ficar por aqui que eu sou observador de aves, eu vou fotografar. E foi aí que eu tive o encontro com o gato morisco. Mas todos os dois encontros foram em torno de 9 horas, em tempos diferentes, lugares diferentes na parte da manhã. Então ele tem hábito diurno. Existiu um caso num zoológico, num lugar de proteção, de que uma onça parda predou um gato. Talvez seja por isso que ele tem esses hábitos diurnos, para que ele possa melhor ver a situação e melhor se defender. Ele marca o terreno, o território dele, com urina, com fezes e com risco também que faz nas madeiras. Eu acho interessante esse risco nas madeiras. Tem vida longa também. Em cativeiro, chega a viver 15 anos. Eu vou contar para vocês, o primeiro encontro que eu tive com ele foi no Mato da Grama em 2019, foi relâmpago. Eu estava olhando numa mata bem fechada, um lugar de brenha mesmo, eu enxerguei cabia só o rostinho dele no meio da vegetação. E eu ali enxerguei, foi um momento rápido. Agora, já aqui na Água Limpa, o encontro foi um pouco demorado. Aconteceu desse jeito. Por favor, não percam o vídeo que vocês vão gostar muito. Nós estávamos monitorando os pontos da onça. E num determinado momento, igual eu disse anteriormente, eu cansei um pouco e queria fotografar aves, deixei eles ir no último ponto. Estando eu numa trilha, mas não é uma trilha de ser humano, é uma trilha de gado ou de bicho. Aquelas trilhas tudo tortas, assim, tudo sinuosa. Eu estava mirado de frente, igual estou da frente para o Plínio aqui para essa câmera, eu vi um vulto andando e eu fiquei parado, estático. A gente como observador de aves e como praticante de yoga também, e a gente tem um certo domínio com respiração, com ficar apesar de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, eu consigo, no momento de necessidade, que é o caso da observação, eu consigo ficar estático. Então eu fiquei parado. O gato morisco veio. Ele coloca a perninha, a patinha esquerda. Tinha um tronco no meio do caminho, um tronco atravessado. Então ele, como se fosse a trena aqui, ele coloca a pata esquerda e para e continua me olhando. O olhar dele é lindo, os olhos desse bicho é muito bonito, vocês vão ver em foto e no vídeo também vai dar. E ele fez esse movimento olhando em mim fixamente, como se e eu fiquei assim, olha. Ele só movimentou um pouco por causa que eu fazia barulho com a câmera, de dar zoom, de aproximar, de alongar. Então ele olhando. Num determinado momento, ele coloca a outra perninha, ele fica com as duas por cima do tronco e continua olhando em mim. E eu olhando nele fixamente, sem fazer movimento brusco, e fotografando e filmando. Num determinado momento, ele retorna uma perna, retorna a outra, fica de pé e tudo isso me contemplando, sem tirar o olho de mim. Fica em pé, paralisado, abaixa as duas patas e lentamente ele vai saindo pela esquerda, lentamente, sem correr, sabia que eu não oferecia perigo para ele e eu também sabia que ele não oferecia perigo para mim. Lentamente ele vai, para e dá uma virada e olha em mim.
dá mais 2 passos, dá uma segunda virada e vai adentrando para a mata. Então, gente, foi com muita alegria que eu fiz esse registro, em intimidade com a mata, com o bicho, para saber um pouquinho do dia a dia deles. Consegui entrar por uns minutos na intimidade de como vive esse bicho, gato mourisco, mais um bicho perceburgo, depois das onças dos meninos que pelo Brasil inteiro se fala nela. Então, gato mourisco e muitos outros animais as matas de Erceburgo nos reservam. Para isso, há de se cuidar, aqueles que têm propriedade, há de se cuidar mais do que já cuida, para preservar esse e outros animaizinhos tão indefesos e que dependem tanto da gente. Então, o registro de hoje vai para o gato mourisco. Meus amigos, o que eu tinha para falar hoje é o gato mourisco, muitos outros bichos, muitas outras situações da flora e fauna de Erceburgo, de outros lugares também por onde a gente andou e anda, estarão desfilando por aqui. Para isso eu peço a vocês que se inscrevam, curtam, acione o sininho, contem para os amigos de vocês, chame seu filho e conversa com ele, porque tem muita educação ambiental do que ocorre em Erceburgo, um pedaço da Mata Atlântica com alguns pontos de cerrado. Até a próxima!